Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre o método da posição falsa. Então, o método da posição falsa. Então esse método, acho que posso até colocar uma observação aqui, ele é uma mistura do método da abscissão, ele usa alguns elementos do método da abscissão, tá? E usa também alguns elementos do método da secante. Então é bom ter em mente esses dois métodos antes de discutir o método da posição falsa, então, o método da secante. Agora eu vou dar uma intuição geométrica de como que esse método funciona e daí a gente parte para o pseudo-algoritmo do método. Daí a gente vai ver um exemplo e depois a gente vai implementar o algoritmo em C. Então esse método, geometricamente, ele funciona assim. Opa. Imagina que você tem uma função, f, né? E você está tentando encontrar esta raiz aqui para essa função. Então o método da posição falsa ele começa assim. Você começa escolhendo um intervalo AB, você escolhe dois números A e B, de modo que este intervalo aqui contenha a raiz da função. E como que você sabe que o intervalo contém a raiz da função? Daí você usa o teorema de Bolzano, né? Você faz f de A vezes f de B. Se for menor do que zero, então entre A e B, há pelo menos uma raiz para a função f, tá bom? Isso aqui é o teorema de Bolzano. Daí, se eu fosse usar o método da abscissão, então o próximo passo seria dividir o intervalo ao meio, e depois olhar qual desses dois subintervalos contém a raiz para a função. Mas aqui é um método diferente, que a gente vai fazer o seguinte. Olha para o ponto no gráfico da função que corresponde ao A, é esse ponto aqui. Olha para o ponto no gráfico da função que corresponde ao B, é este ponto aqui. Daí você desenha o gráfico da função, o gráfico da reta passando por esses dois pontos. Então, olha só. E daí essa reta vai intersectar, né, o eixo x entre A e B num ponto que eu vou chamar de x1. Este ponto aí vai ser a primeira aproximação obtida para a raiz da função, né, obtida pelo método da posição falsa. Então, para encontrar x1, a gente só precisa de algumas poucas coisas. Da equação da reta, né, e depois a gente tenta encontrar qual que é a coordenada x desse ponto de interseção aqui, né, entre a reta e o eixo x. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir qual que é a equação dessa reta. Qual a equação da reta passando por aqueles dois pontos ali, passando por... Notem, este primeiro ponto aqui tem coordenadas A, F de A, tá? E este outro ponto aqui tem coordenadas B, F de B. Então eu quero a reta passando pelos pontos A, F de A e BF de B. A gente já fez isso lá no método da secante, né? Encontrou a equação da reta, passando por dois pontos, intersectou com esse x e encontrou uma aproximação para a raiz da função. Então, como a reta passa por esse ponto, né, então ela tem esse formato aqui, y menos f de a igual a m vezes x menos a. Onde m aqui é o coeficiente angular da reta, ou seja, é a tangente, né, que este ângulo aqui faz com o eixo x. A tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que encontrar o ângulo certo, né, para que a reta, além de passar por esse ponto, passe também por este ponto aqui. Então a tangente deste ângulo, θ aqui, que eu acabei de desenhar, é a mesma coisa que a tangente deste ângulo θ aqui, né? Desde que esse segmento de reta seja paralelo ao eixo x, é claro. Então vamos lá calcular a tangente desse ângulo θ agora. Então, onde m é igual a tangente de θ, né? E se você lembra, a tangente de θ é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas quem que é o cateto oposto aqui? Bom, o cateto oposto é
este comprimento, né? Este comprimento todo aqui, que é f de B menos f de A. Então, f de B menos f de A. E cateto adjacente é este comprimento aqui, que é B menos A. B menos A. E daí você encontrou M. Né? Então, basta substituir na equação da reta agora. Então, e assim, a gente obtém a equação da reta. É y menos... Acho que eu já vou passar esse f de A lá para o outro lado, né? Então, vai ficar y igual a f de A mais, agora, f de B menos f de A dividido por B menos A vezes x menos A. Esta é a equação da reta azul, né? Que passa por esses dois pontos aqui. Mas a gente não quer exatamente a reta, o que a gente quer é o ponto de interseção dessa reta com o eixo x, que é o valor de x1 que a gente está procurando. Então vamos fazer agora, né? Vamos fazer, faça y igual a zero, que é para descobrir o ponto de interseção, a coordenada x do ponto de interseção da reta com o eixo x, que é exatamente o valor de x1 que a gente está procurando. Então faça y igual a zero e daí a gente obtém o seguinte: 0 é igual a f de A mais f de B menos f de A dividido por B menos A. Aí x menos A. Tudo bem? E agora, vamos ver. Eu tenho que descobrir o valor de x, então vamos tentar isolar x. Então vai ficar assim, x menos A é igual a... Vou passar isso para cá de volta. Então, vai ser f de A, né? E vou passar esse cara dividindo. Então, f de B menos f de A dividido por x menos A. Agora esse Azinho eu posso passar para o outro lado, né? Então vai ficar igual a mais isso aí. Agora, assim, isso aqui você vai ter que fazer uma certa álgebra, né? Fazer algumas contas. No fim das contas, né? Ou depois de algumas contas que eu recomendo que vocês façam, a gente obtém o seguinte: x é igual a vezes f de B menos B vezes f de A dividido por f de B menos f de A. Tudo bem? E esse aqui é o valor da coordenada x deste ponto de interseção aqui, que a gente já chamou de x1, então vamos chamar aqui de x1, tá bom? E aí está. Assim a gente obtém o primeiro valor. Então esse primeiro valor que a gente obteve, né, para aproximação para R, ele pode ser ou não, poderia ser igual a R, então a gente precisa fazer esse teste, né? Se for igual a R, se x1 for raiz, né? Se x1 for raiz, então você encerre o método. Mas dificilmente você vai encontrar uma raiz para uma função já na primeira iteração. Então o que você tem que fazer agora é, mais uma vez, a gente tem dois subintervalos. E daí a gente precisa responder a pergunta: em qual desses dois subintervalos está contida a raiz da função? Aí você precisa, mais uma vez, né, fazer o teste de Bolzano, usar o teorema de Bolzano para descobrir em qual desses dois subintervalos está a raiz da função. De acordo com o meu desenho aqui, a raiz da função está neste subintervalo. E daí, este aqui é o intervalo que você vai usar para a iteração seguinte. Se você quiser numerar aqui para A1, B1, né, só para dizer que está no primeiro intervalo, tudo bem. Daí esse segundo intervalo aqui seria A2, B2, aí você repete o mesmo procedimento que você fez para o intervalo A1, B1, você repete para este novo intervalo A2, B2 aqui, daí você iria obter algo nas linhas... já que eu estou chamando de A1, B1, deixa eu colocar aqui 1, B1, A1, B1, 1 e 1. Se você repetir o mesmo procedimento agora, repetindo o mesmo
procedimento para o intervalo que a gente vai chamar agora de A2, B2, né, onde A2 vai ser x1 e B2 vai ser o próprio B1, porque não houve mudança, né, já que a gente está considerando esse subintervalo. Então esse cara vai ser o A2 e esse cara vai ser o B2. Então A2 é x1 e B2 é B1. Daí se você repete o mesmo raciocínio, aí você vai obter o seguinte. Obteremos x2, né, que é seria a próxima aproximação, porque olha só, eu olho para o ponto correspondente, desenho uma nova reta, passando pelos dois pontos, e daí eu obtenho esse ponto aqui, x2. Como eu vou fazer as mesmas contas, vou encontrar a equação de uma reta, passando por dois pontos, depois fazer y igual a zero, que é o equivalente a intersectar a reta com o eixo x, a gente vai obter o seguinte, x2 é igual a A2f de B2 menos B2f de A2 dividido por f de B2 menos f de A2. Olha só, a diferença daqui para cá é que os índices que antes eram 1 agora são 2. Né? Então, se você repete esse procedimento um número grande de vezes, né, de modo geral, na késima iteração, ou na enésima iteração, ou seja, depois de repetir o método n vezes, né, a gente obtém o seguinte. Xn, né, que é a enésima aproximação para a raiz da função obtida pelo método da posição falsa, é an menos 1, f de, an, né, f de bn, menos bn vezes f de an, onde an e bn é o enésimo intervalo, f de bn menos f de an. Onde n varia de 1, 2, 3, 4, até o seu critério de parada, né? Quantas vezes você achar necessário. Então, o que eu vou fazer agora é resolver um exemplo, né? Então, seja f de r para r, esta função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 2. Eu coloquei essa função simples porque a gente sabe qual que é a raiz dessa função. Então, as respostas produzidas pelo método têm que ser próximas da raiz que a gente já conhece, né? Que é o número raiz de 2. Então, as aproximações fornecidas por este método aqui, né, são aproximações de fato para o número raiz de 2. Então, considere essa função, então, use o método da posição falsa, né, para obter aproximações para a raiz de f, ou para uma raiz de f, porque ela tem mais de uma, né? Para uma raiz de f, repita o método uh, 10 vezes. Ou seja, execute 10 iterações. Então, vamos lá. Solução. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um intervalo que contém a raiz da função. Então, eu tenho que fazer aquele teste de Bolzano, né? Então, vamos por exemplo, chutar o intervalo 2, 3, tá bom? Então, nesse intervalo aqui, A é igual a 2, né? Ou A1 é igual a 2, e B1 é igual a 3. E daí eu tenho que usar o teste de Bolzano, eu tenho que calcular f de A1 vezes f de A2, B1. Aí vamos ver, f de 2 é 2 vezes f de 3 é 9, menos 2 dá 7, que dá 14, que não é estritamente menor que zero. Então esse intervalo aqui não serve, tá bom?
Eu não sei afirmar se nesse intervalo há ou não raiz para a função. Então vamos olhar para outro intervalo. Vamos olhar para o intervalo 1, 2. Então nesse caso agora, A1 igual a 1, né? E B1 igual a 2. Esse aqui é o extremo esquerdo e o extremo direito desse intervalo. Agora eu vou calcular o valor da função nos extremos do intervalo que eu acabei de escolher. Então, f de A1 vezes f de B1. Eu estou numerando A1, B1 só para dizer que a gente está na primeira iteração ainda. Tá? Não fez conta nenhuma ainda. Então aqui a gente tem f de 1 é menos 1, se eu não me engano. E f de 2 é 2. F de 1 é menos 1 e f de 2 é 2, que dá, olha só, estritamente menor do que zero. Então logo, pelo teste de Bolzano, ou teorema de Bolzano, então, pelo teorema de Bolzano, há uma raiz para f nesse intervalo. Tá bom? E aí esse é o primeiro intervalo que a gente vai usar, né, no nosso método. Então a gente já começa assim. Vamos às iterações, né? Vamos às iterações. Então a primeira iteração a gente vai obter x1. x1 vai ser, tem sempre que olhar para essa fórmula. Como eu estou na primeira iteração, eu vou usar n igual a 1, tá bom? Depois eu vou aumentando o índice e assim por diante. Então vai ser A1, f de B1, menos B1, f de A1, dividido por f de B1, menos f de A1. Daí aqui a gente vem 1, estou substituindo agora. Esse aqui é A1, esse aqui é B1, então vai ficar 1 vezes f de B1, que dá f de 2, né, menos 2 vezes f de 1, dividido por f de 2 menos f de 1. Agora fazendo uma conta aqui, é 1 vezes 2 menos 2 vezes menos 1, dividido por 2 menos 1. Isso é... vai ficar 2 em cima. 2 mais 2 é 4 sobre 3, né? 4 terços. É isso? 1 vezes 2 dá 2. Aí aqui dá mais 2 de novo. E aqui embaixo dá 2 mais 1 dá 3. É isso mesmo, 4 terços. Tá bom? Agora, a gente tem dois novos subintervalos, né? Porque o esquema é assim. A gente tem A1, a gente tem B1 e a gente acabou de encontrar x1, que é um ponto que está entre A1 e B1. Agora eu tenho que descobrir em qual desses dois subintervalos está a raiz para a função. Que é para eu poder escolher o próximo intervalo para a iteração seguinte. Então, aqui no f de A1, eu já sei que a função é negativa, porque f de A1, olha só, é menos 1. Então a função é negativa ali. Aqui a função é positiva, porque B1 é 2, né? B1 é 2, aqui é 1. F de 2 é positivo, então ali a função é positiva. Agora só tem que descobrir qual é o valor da função aqui. Então eu preciso calcular f de x1, né? Então f de x1 é igual a x1 ao quadrado menos 2, que é igual a 4 terços ao quadrado menos 2. 4 terços é o que? É 1 ponto... Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. Então, 4 terços ao quadrado menos 2. Dá menos 0,222, que é negativo, né? Então, de acordo com o teorema de Bolzano, a raiz da função está neste intervalinho aqui. E daí, este intervalinho aqui vai ser agora o nosso intervalo A2, B2, tá bom? Então, na iteração seguinte, a gente teria o seguinte, x2 é igual a A2, f de
B2, né? Lembra, A2, B2. Aí B2, F de A2, dividido por F de B2 menos F de A2. Agora eu vou substituir os valores. Quem que é A2? A2 é x1, que é 4 terços. Então, 4 terços. F de B2, B2 é 2 de novo, né? É 2 e 4 terços. Então, dá F de 2 é 2, menos... Aí B2, que é 2, vezes F de A2. F de A2 a gente acabou de calcular, que é isso aqui, né? Que é F de x1, então... menos 0,222 dividido por F de B2, opa, tem que substituir, né? F de 2, que é 2, menos F de A2, que é menos 0,222. Bom, isso aqui vocês podem inserir na calculadora de vocês para descobrir quanto que vai dar. Daí você ia obter um novo valor x2. x2 vive em algum lugar por aqui, tá bom? Depois você ia repetir o mesmo procedimento. Em qual desses dois subintervalos está a raiz para a função? Daí você iria obter assim o seu terceiro intervalinho, né? A3b3, ia usar esse intervalo para obter a próxima aproximação, que é x3. Eu não vou ficar fazendo conta à mão, porque sinceramente eu desencorajo vocês a fazerem conta à mão. O que eu vou fazer agora é todas essas contas aqui, né, que eu acabei de fazer à mão, eu vou colocar a máquina para fazer, tá bom? Então o que eu vou fazer agora é, eu vou implementar esse algoritmo em C e deixar que a máquina faça as contas. A única coisa que eu vou passar para o algoritmo vão ser a função e os valores iniciais, né? Que é A1, B1 e F. Antes disso, vamos fazer aqui um pseudo-algoritmo. Só para a gente ter uma receita, né, para seguir na hora de construir o algoritmo em C. Então, vou dividir uma série de passos. O primeiro passo vai ser encontre AB, ou A1, B1, né? Que contenha uma raiz para F. Daí o passo 2 calcule a aproximação usando essa fórmula aqui, né? Xn é igual a n f de bn menos bn f de an dividido por f de bn menos f de an. Na hora de construir o algoritmo, aqui eu vou colocar n igual a 1, 2, 3. Na hora de construir o algoritmo, ao invés de escrever A1, B1, A2, B2, A3, B3, eu vou chamar sempre de AB, porque daí a gente só renomeia a variável e as coisas ficam mais simples. 3, escolha o intervalo seguinte. Usando o teorema de Bolzano. Usando Bolzano. Porque você sempre vai ter um intervalinho desse tipo aqui. AN, PN e um ponto lá no meio, que é a aproximação para a raiz da função obtida pelo método da posição falsa. Aí você precisa do teorema de Bolzano para encontrar o intervalo seguinte, né, que seria o AN mais 1, BN mais 1, que é para obter a próxima iteração, que é o XN mais 1. E aí você, o 4, né, repete desde 1, os passos de 1 até 3. Porque daí você vai de novo encontrar o intervalo que tem a raiz da função, que é um desses dois aqui agora, né? Depois calcule a aproximação, encontra o intervalo seguinte, usando o teorema de Bolzano, e é esse loop infinito que para quando você determina, né? Você escolhe o número de iterações, daí o método para.
O que a gente vai fazer agora é, de fato, escrever o algoritmo em C. Então, vamos lá. Certo, então aqui está o VS Code, né? Então tem um arquivinho vazio aqui chamado false position. Então a gente vai começar com o básico, né? Eu preciso incluir aqui alguns arquivos porque vou precisar printar coisas na tela, então eu preciso incluir esse arquivo porque eu preciso da função printf, né, para mostrar coisas para o usuário. Eu vou printar as iterações na tela. Então todo arquivo em C começa assim, né, todo algoritmo em C começa assim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou definir a função f, então double f. Então é uma função que retorna um double, que é um número real, né, e recebe um double, que é x. Então ela faz o seguinte, retorna x ao quadrado menos 2. Aí eu vou dar valores para os valores iniciais, né? A igual a 1, de acordo com o nosso exemplo, e b igual a 2. Eu vou escolher também um número de iterações, né? 10 iterações. Então isso aqui é o número de iterações. Esses dois caras aqui, intervalo inicial. Deixa eu mudar esse comentário para cá também. E daí basta chamar false position. Aí você passa a função, passa o valor de A e de B e o número de iterações. Daí ele te devolve a resposta. O que a gente precisa fazer agora é só implementar esta função aqui, né, false position. Então deixa eu copiar esse nome. Ela não vai retornar nada, então ela só vai printar coisas na tela, então void. Ela precisa receber a função, 2 números reais e um número inteiro. Então a função vai ser só um pointer para uma função, né, que recebe um double e retorna um double. Aqui também um double, double, e aqui vai ser um inteiro, que é o número de iterações. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o teste de Bolzano para saber se no intervalo que foi passado, o intervalo AB, realmente tem uma raiz para a função. Porque se não tiver uma raiz para a função no intervalo AB, o método não vai prosseguir corretamente, né? Então, se daí você faz f de A vezes f de B for menor do que zero, então você executa o método, né? Agora, se não, você mostra uma mensagem de falha para o usuário. Então, printf o intervalo AB, né? Eu acho que eu vou colocar o intervalo. Eu vou escrever assim: o teorema de Bolzano não sabe dizer se existe raiz para f no intervalo. Daí eu passo aqui dois valores, né? A, B. O teorema de Bolzano não sabe dizer se existe raiz para f no intervalo A, B. Certo? Daí eu encerro a execução do algoritmo, já que ele não vai poder prosseguir. Caso contrário, né, se o que acontece é isso daqui, isso, então significa que há uma raiz para a função no intervalo, e daí a gente pode prosseguir, né, com o método da posição falsa. Então, aí ele faz o seguinte, ele vai calcular os valores de x agora, né? Eu vou chamar só de x, tá bom? Então, eu preciso seguir o número de iterações. Então, para i, variando de 0 até n, faça o seguinte. Deixa eu... Calcule x da seguinte forma. X é f a vezes f de b menos b vezes f de a. Daí eu divido tudo por
f de b, né, menos f de a. Para economizar um pouco as coisas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir duas variáveis. Uma eu vou chamar de f de a, que é f de a, e a outra eu vou chamar de f de b, que é f de b, daí eu só substituo aqui. E assim a gente não precisa calcular a função f no mesmo valor duas vezes, calcula uma só e economiza um pouquinho de operações. Tá bom? Então aqui eu meio que defini a variável, aqui eu dei um valor para ela, né, que é a vezes f de b menos b vezes f de a dividido por f de b menos f de a. E esse daí é o valor da primeira iteração. Então a gente tem um intervalo AB e tem um x dentro do intervalo, então a gente tem agora dois subintervalinhos, a gente precisa testar em qual dos dois subintervalos está a raiz para a função. Antes disso eu vou fazer o seguinte, se f de x for igual a zero, significa que a gente já encontrou a raiz para a função. Daí eu preciso avisar o usuário que isso aconteceu, né? Então, você encontrou uma raiz, ou assim, encontramos uma raiz para f. E daí você mostra, ela é x igual a aí você passa o valorzinho para x, né? E você, de novo, encerra a execução. Agora, se não, né, se o x, que é o ponto de interseção que você encontrou, não é uma raiz para a função, daí você precisa olhar para os dois subintervalinhos, da esquerda ou da direita. Então você faz aquele teste, né? Se f de a vezes f de x, olha, de novo estou calculando f de x algumas vezes, então eu acho que dá para economizar isso também. Aí aqui eu só faço isso e aqui. Pronto, agora eu só preciso avaliar f uma vez, né? Será que eu acho que dá para colocar isso aqui fora do loop? Bem aqui fora mesmo. Aí eu só preciso calcular o valor da função uma vez a cada iteração, que é bem bom, né? Tá, então se f de a vezes f de x for menor do que zero, significa que a raiz para a função agora está no intervalinho da esquerda. Então eu preciso renomear o intervalo, né? Porque o intervalinho da esquerda é esse aqui, ax, né? Esse é o intervalinho da esquerda. E ele agora vai ser o meu novo intervalo AB. Então eu vou fazer a igual a A e B igual a X. Só que fazer A igual a A é o mesmo que nada, então eu faço só B igual a X. Agora, se a raiz para a função está no intervalinho da direita, então o intervalinho da direita é esse aqui, xb. E esse intervalinho agora vai ser o meu AB. Então eu preciso fazer A igual a X, né? E preciso fazer B igual a B. Mas fazer B igual a B é o mesmo que nada, então eu posso desprezar isso e considerar só isso aí. Tá bem? E é claro, como eu defini aqui fora f de A e f de B, então eu preciso... não teve jeito, eu tenho que atualizar os valores f de B para f de x. Eu não precisei calcular o valor da função no ponto de novo, eu só dei um novo valor para a variável fb, tá bom? Então, de fato, a cada iteração eu só preciso calcular o valor da função uma vez. E aqui eu preciso alterar FA, né, que vai ser agora f de x. Porque se A muda, o FA também muda, né? Se B muda, o FB também muda. E eu acho que é só, né? Acho que não está faltando mais nada, talvez... é bom mostrar para o usuário a iteração, o valor obtido a cada iteração. Então, print f, mais uma vez. Então, x underline d, né, que é um inteiro aqui que eu vou colocar.
Então eu vou colocar i mais 1 para aparecer o número da iteração, e aqui eu preciso colocar x só. Deixa eu colocar um barra n aqui para ele mostrar uma iteração em cada linha. Assim eu não tenho tantos problemas para ler, né, as iterações. Eu acho que é isso. Eu acho que está tudo certo agora. Então vamos executar o algoritmo, né? Então vai ser GCC, então false position, fpost, e vamos esperar, compilou direitinho, né? Apareceu o arquivinho ali fpost.exe, então eu só tenho que fazer fpost, e daí eu espero que apareçam as iterações, né? As 10 iterações que foram pedidas. Aí está. Então a primeira iteração 1.333, que era o esperado, foi a mesma coisa que deu quando a gente fez a conta à mão, que é 4/3. Depois aparece 1.399, que é quase 1.4, né? E daí, notem que lá na sexta iteração, né, o x6 já tem aí 4 casas decimais exatas, né? Porque raiz de 2 é 1.4142. E se você desce um pouquinho mais, né, lá na 10ª iteração, então 141, 42, 135, já tem pelo menos 7 casas decimais exatas. Tudo bem? Então esse aí é o algoritmo do método da posição falsa, né? Uma mistura aí entre elementos do método da abscissão e elementos do método da secante. Eu espero que tenha ficado claro. Até a próxima.